Fala aí, pessoal, fala aí, GPS 10, tudo bem? Olha, eu sei que já mencionaram isso, mas vou reforçar. Pódio com 3 renegados no Azerbaijão. Vamos falar de Pérez, vamos falar de Vettel, vamos falar de Pierre Gasly. Liga! Pois é, todo mundo destacou, né, no final de semana, em Baku, o fato de que o pódio foi formado por 3 pilotos que foram chutados de suas equipes em passado bem recente, né? A começar pelo Sérgio Pérez, vencedor da corrida, depois o Sebastian Vettel, segundo colocado, e o Pierre Gasly, que terminou a prova na 3ª colocação. O Pérez foi dispensado o ano passado da Racing Point, da Aston Martin, né, que hoje é a Aston Martin. O Vettel perdeu o lugar na Ferrari, foi justamente ocupar o lugar do Pérez na Aston Martin. E o Pierre Gasly é um piloto que tem uma carreira incrível, cheia de altos e baixos, né? Cheia talvez seja um exagero. O grande baixo foi a sua demissão da Red Bull, o seu rebaixamento para Toro Rosso, né, AlphaTauri, né, AlphaTauri, e a incrível volta por cima que esse piloto deu, ganhando corrida no ano passado, subindo ao pódio pela 3ª vez e se tornando um dos mais brilhantes pilotos dessa nova geração, depois de ser dado como acabado, né? Porque o jeito que ele foi tratado na Red Bull, a maneira como as coisas acontecem na Red Bull, a gente sabe que elas acabam com carreiras de muitos pilotos. Puxa, a lista de pilotos que poderiam virar alguma coisa e que passaram pela Red Bull e pela pressa, pela ansiedade da marca, do Helmut Marko, de conseguir resultados, conseguir que esses pilotos vinguem muito rapidamente, isso fez com que muita gente ficasse pelo meio do caminho, né? A gente pode citar alguns aí de cabeça: Buemi, Bourdais, o Antônio Félix da Costa, o Kvyat, o Albon, enfim, tem uma infinidade. Se a gente for mais para trás, então a gente encontra um monte de nomes que sucumbiram aquilo que a gente chama genericamente aí de moedor de carne da Red Bull. Mas vamos lá, vamos começar pelo Pérez, porque a história dele também é uma história impressionante, né? Ele foi vice-campeão da GP2 em 2010 e já estreou na Fórmula 1 em 2011, com 21 anos de idade, pela Sauber, fazendo um bom campeonato. Até o Pérez foi um cara que chegou à Fórmula 1 com um fortíssimo apoio financeiro, não que ele seja rico, não é isso, ele não comprou vaga de nenhuma, não é um Mazepin, não é nada disso, mas chegou à Fórmula 1 com um apoio muito forte financeiro de patrocinadores mexicanos, sobretudo o Carlos Slim, bilionário, que é dono de um monte de coisa, da Telmex, dono da Embratel, dono da Claro, dono de um monte de coisa. E o Pérez, depois do seu 2º ano na Sauber, foi muito bom. O seu 2º ano na Sauber, 2012, foi espetacular. Ele conseguiu subir ao pódio 3 vezes, né? Chamou muito a atenção das equipes grandes e já na sua 3ª temporada estava na McLaren, e aí começou o problema maior do Pérez, que foi lidar, muito jovem, com as pressões e exigências, necessidades de uma equipe grande, né, como é a McLaren, tanto que ele não fez um bom campeonato em 2013 e durou só um ano na equipe inglesa. No ano seguinte já estava na Force India, onde ficou de 2014 até 2020, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 temporadas seguidas na Force India, sendo nos últimos anos da equipe como Racing Point, né? O nome que foi adotado depois que a equipe foi comprada pelo pai do Lance Stroll. E nesse período, inclusive, o Sérgio Pérez passou por um momento também dramático junto com a equipe, de processar a equipe para poder, inclusive, fazer com que ela não fosse declarada falida, né? E com isso ele salvou praticamente o time do fechamento, né? São essas
esses caminhos jurídicos que às vezes são difíceis de compreender, mas ele fez isso, ele entrou com uma ação contra a equipe para que a equipe não falisse, né? Para que não fosse, antes que fosse declarada a falência e o fechamento do time, já que o Vijay Mallya estava enroscadíssimo com questões ligadas à receita na Índia, na Inglaterra, o caos completo, o caos financeiro completo. E com isso ele salvou a equipe, mas no ano passado acabou sendo avisado de que não iria ficar. O pai do Stroll comprou o time e contratou o Sebastian Vettel, né? E o Pérez, vocês se lembram muito bem, no ano passado, quando ele ganhou a sua primeira corrida no Bahrein, no Grande Prêmio do Sakir, de maneira brilhante, tendo caído para a última posição na primeira volta, o Pérez ganhou essa corrida sem ter emprego para o ano seguinte. E para mim parece muito claro que essa vitória foi decisiva para que a Red Bull tomasse uma decisão inédita na sua história na Fórmula 1, ou pelo menos na história recente, bem mais do que recente, né? Só no comecinho que a Red Bull não tinha essa filosofia ainda, porque era o comecinho da trajetória dela na categoria, mas depois de algum tempo, todo mundo sabe, a Red Bull passou a formar os seus pilotos, e formou alguns pilotos muito bons, a gente não pode negar, né? A gente pode citar 3 aí, pelo menos, que são pilotos excepcionais. O Vettel, o Ricardo e o Verstappen. Quer dizer, de uma massa, de um monte de jovens pilotos, a Red Bull conseguiu extrair alguns que, puxa vida, não dá nem para questionar, né? Principalmente Vettel, tetracampeão do mundo, e Verstappen, um futuro campeão do mundo. Bom, mas enfim, a Red Bull, depois das últimas experiências que não foram muito felizes, com o Albon, com o Kvyat, com o Gasly, né, acabou tomando uma decisão de contratar um piloto experiente, né, para tentar brigar com a Mercedes para valer no Mundial de Construtores e de Pilotos. E essa vitória do Pérez no ano passado foi importantíssima para que a Red Bull falasse, bom, acho que vale a pena contratar um cara como esse, vamos ver o que dá. Não tem dado tão certo assim nos últimos anos, depois do Vettel. Um segundo piloto jovem também, vamos fazer alguma coisa diferente, fizeram alguma coisa diferente. E essa coisa diferente foi contratar o Sérgio Pérez, que começou o campeonato de uma maneira um pouco claudicante, errática, tendo problemas principalmente em classificação, tomando o tempo do Verstappen, como todo mundo toma quando chega a Red Bull, né? Tendo de adaptar o seu estilo de pilotagem a um carro que é construído à imagem e semelhança do Verstappen, e ele pediu, no começo da temporada, 5 corridas para se adaptar. Na sexta, ganhou. Então, não dá para acusar o Pérez de prometer o que não entrega, né? Ele conseguiu entregar uma vitória, já é o terceiro colocado no campeonato, né? É isso. Vejamos aqui direitinho para eu não falar besteira, porque eu nunca tenho essa classificação na cabeça. O Pérez tem 69 pontos e já é o terceiro colocado no campeonato, num campeonato que tem Mercedes, né? Que tem um segundo piloto da Mercedes que tem feito um mundial absolutamente medíocre, assim, patético, está em 6º lugar, está atrás ainda do Norris e do Leclerc, estou falando do Valtteri Bottas, é claro. Então, perdão, em 5 corridas, o Pérez já faz aquilo que a Red Bull esperava dele, né? Começou, como eu disse, dando um tropicão aqui, um tropicão ali, uma certa pressão, cometendo alguns erros. O Grande Prêmio de Imola, principalmente, foi a corrida em que ele teve mais problemas, teve uma atuação muito ruim. Mas agora o cara falou, na sexta-feira, sábado, ele falou assim, olha, agora eu estou entendendo como é que guia esse carro. E foi para uma prova difícil no Azerbaijão, porque ele deu azar na classificação, foi um daqueles pilotos que não puderam fazer volta rápida porque teve bandeira vermelha, né? E a do Tsunoda, e aí o Pérez largou em 7º, 6º na verdade, porque houve uma punição para o Norris, mas conseguiu muito rapidamente se posicionar na prova em condições de lutar pelo pódio, passou o Hamilton nos pitstops e estava lá pronto para uma dobradinha quando aconteceu o furo no pneu do carro do Verstappen. Então, essa vitória eu acho que reforça muito, né, a autoconfiança do Sérgio Pérez e a convicção da Red Bull
agora, certeza, né, de que fez o que tinha de fazer. Olha, é legal, piloto novo, é legal eu apostar nos jovens, é legal, a molecada, tem uma molecada muito boa, a gente forma o cara do jeito que a gente quer, para se adaptar mais rapidamente às necessidades da equipe e tudo mais. Mas também, às vezes, é bom mudar de rumo, né? E encontra um cara que tem uma experiência muito grande na Fórmula 1. Como eu disse, ele está lá desde 2011. 2011. É um piloto, talvez seja o piloto que melhor lida com o desgaste de pneus na Fórmula 1. Quantas e quantas vezes a gente viu ele na Force India fazendo estratégia diferente de todo mundo, parando menos para poder pontuar sempre que ele podia, ele conseguia pontuar e tudo mais. Tem 11 pódios na carreira, né? Então, por aí a gente vê que a escolha, a opção pelo Sérgio Pérez acabou sendo muito acertada, em que pese o fato de ele ter demorado um tiquinho de nada, 5 corridas, para poder entender o funcionamento não só do carro, como da equipe como um todo. Então, este primeiro renegado, né, é renegado pela Force India, pela Racing Point, pela Aston Martin, agora Aston Martin, é o que deu a volta por cima mesmo, né? Deu a volta por cima mesmo, agarrou a chance e já ganhou a corrida. Na 6ª etapa do campeonato, já ganhou a corrida. O segundo colocado, Vettel, tem uma história um pouquinho diferente, porque ele tem uma história de tetracampeão do mundo pela Red Bull e uma passagem pela Ferrari que não foi ruim, mas também esteve longe de ser brilhante, principalmente nas últimas 2 temporadas, como companheiro de equipe do Charles Leclerc, um jovem que chegou muito forte, começou a andar na frente dele, bateu de frente com ele, inclusive, né? O Leclerc, com aquela carinha de tonto dele, ele se impôs muito rapidamente na Ferrari, um cara que tem muito talento, um cara muito bom, né? E o Vettel me parecia um pouco enfastiado nos últimos 2 anos. Falei, pô, essa idade, eu vou ter que lidar com essas coisas, com um moleque aí que chegou agora, puta, não vamos ganhar campeonato mesmo e tal. O Vettel, não sei se vocês se lembram, o ano passado a gente fez um cadeira cativa aqui no Grande Prêmio com o Cesare Manucci, um jornalista italiano que entende, conhece tudo, os meandros, né, as entranhas da Ferrari, e ele falava, o Vettel tem um problema desde que começou essa história da era híbrida, com os sistemas de frenagem dos carros da Fórmula 1 agora, essa história de recuperar energia, ele não se adaptou direito e tal. E dá para ver isso, né? A maioria dos erros que o Vettel cometeu nesses últimos anos foi um pouco com essa história do freio. Ele sempre foi um piloto que dava uns coices no freio, brecava muito dentro da curva. E agora o estilo de pilotagem é um pouco diferente, demanda uma certa suavidade no pedal de freio e tal. E muita gente estava dando o Vettel como acabado. Aí ele aceita essa vaga na Aston Martin, que foi uma equipe muito forte no ano passado, vocês se lembram, a Racing Point, não fossem os pontos que ela perdeu no tapetão, teria terminado o campeonato em 3º lugar, e o Vettel foi. Começou muito mal o campeonato, a pré-temporada da Aston Martin não foi boa, ele andando atrás até do Stroll em muitas oportunidades, né? E aí aquela sensação de que acabou, já realmente já deu o que tinha que dar e tal, não é tudo isso, muita gente fala, o cara ganhou 4 campeonatos do mundo. Mas essa sensação, principalmente para os haters do Vettel, acabou se reforçando também. E aí ele faz uma boa corrida em Mônaco e faz essa corridaça que ele fez no Azerbaijão. É outro que precisava, talvez, ele nunca vai aceitar isso, né? Nunca vai admitir isso. Mas que é um cara que talvez precisasse provar algo para ele mesmo, sabe? Não é possível que o cara, depois de 2 anos e pouco, andando mal, não olha no espelho e fala assim, puta, o que está acontecendo comigo? Será que já não dá mais com esse negócio e tal? Óbvio que ele é um cara bem resolvido, de cabeça, um cara também bastante experiente, um cara que passou pelo momento que passou na Red Bull, ganhando corrida toda hora, batendo recordes, etc. Ganhou a corrida na Toro Rosso, né? Vocês se lembram, em 2008, a primeira vitória dele em Monza. Tem uma história na Fórmula 1 espetacular, é só ver os números. O Vettel, ele é um dos 3, 4 primeiros em quase todos os itens importantes das estatísticas da Fórmula 1. Vitória, pole, pódio e tal. E títulos, né? O Vettel não é um qualquer, não é um qualquer. Mas ele, de fato, vinha acompanhado de um ponto de interrogação aí nos últimos anos,
E essa prova do Azerbaijão, nessa prova do Azerbaijão, ele mostrou toda a sua capacidade, todo o seu talento. Na relargada foi incrível, né? As ultrapassagens que ele fez no Leclerc e no Gasly para se colocar numa posição ali para lutar pelo pódio e conseguiu um segundo lugar que para mim vale tanto quanto qualquer das 53 vitórias que ele conseguiu na Fórmula 1 até hoje, né? Foi muito bacana, acho que é um renascimento, né, de um piloto que, como eu disse, nos últimos 2 anos estava sob a sombra da desconfiança de muita gente. Não sei o que vai ser daqui para frente, se ele vai repetir essas atuações, a gente vai ter agora pistas diferentes, circuitos onde Aston Martin, que não tem um carro muito bom, talvez não ande tão bem assim, né? Mas ele conseguiu extrair desse carro em 2 corridas difíceis, Mônaco e Azerbaijão, 2 resultados muito bons, que já o colocam numa posição no campeonato que não é excepcional, mas é um 9º lugar, com 28 pontos na frente, por exemplo, do Ricardo, que está na McLaren, né? Na frente, bem na frente do Stroll, companheiro de equipe dele, que tem 9 pontos, que pontuou em 4 corridas. Perdão, o Stroll pontuou em 3 corridas. O Vettel pontuou em 2. Aliás, os primeiros pontos que ele marcou foram os 10 pontos de Mônaco. Né? As 4 primeiras corridas o Vettel não pontuou, zerou. Né? Aí, putz, caramba, o que está acontecendo? Eu mesmo gravei um vídeo aqui, falei, será que não está hora de parar não? Né? Calou a boca de muita gente, que bom, e tomara que ele continue nos oferecendo grandes espetáculos até o fim desse campeonato. E o terceiro é o Gasly, que a gente já falou um pouquinho agora há pouco, né? É um cara que passou pelo que passou na Red Bull, e não só o que ele passou com a demissão, né? Com o rebaixamento, né? Com a volta para a equipe B da Red Bull. Ele também sofreu um impacto muito grande com a morte do Antoine Hubert na Fórmula 2, na Bélgica, e era um amigo dele desde criança. Eles começaram juntos no kart, moraram juntos, dividiram alojamento, sabe aquela coisa, assim, irmãos de sangue mesmo, quase irmãos de sangue, e passou por tudo isso, sofreu muito, né? Foi muito criticado, e não dá para dizer que ele não deu a volta por cima, né, gente? O ano passado ele ganhou uma corrida em Monza, que é um clássico da Fórmula 1, Grande Prêmio da Itália, subiu ao pódio no Brasil, numa disputa com isso foi em 2019, né? Numa disputa com o Hamilton, espetacular, no finalzinho da corrida, sabe, segurou lá a posição lindamente, tem andado muito bem em todos os treinos, muito bem mesmo, porque a AlphaTauri tem um carro esse ano que parece ser um carro bem melhor até do que no ano passado, por exemplo. Então ele está conseguindo entregar resultado, andar na frente, largar na frente, né? Largar entre os 10 primeiros sempre, quase sempre. E chegou ao pódio de novo, né? Nessa vez com essa corrida de 2 voltas que a gente teve no finalzinho lá do Azerbaijão, fazendo das tripas coração para conseguir um pódio que na disputa com o Leclerc, que ele acabou conseguindo, chegando na frente do carro da Ferrari. Então, palmas para os 3 renegados. Eu acho que eles foram as grandes estrelas desse Grande Prêmio do Azerbaijão. Claro, a gente tem os 2 grandes azares da corrida, o Verstappen com o pneu furado, era para ganhar a prova, claro. O Hamilton com a história do botão errado, que ele apertou ou desapertou no painel, perdeu o freio. O Hamilton fez uma baita largada, né? Uma baita segunda largada, e aí foi direto porque ficou sem freio na traseira. Cometeu um erro, claro que cometeu um erro. O erro não foi exatamente a freada, mas foi a história de acionar o botão quando não deveria. E mesmo assim, a Mercedes não dá para dizer que ela está em crise. Calma. Foram 2 maus resultados, mas que estavam mais ou menos previstos pela equipe, que sabe que não anda muito bem em circuito de rua. O problema da Mercedes hoje chama-se Valtteri Bottas. Esse realmente, nessa corrida de Baku, puxa vida, que vexame, né? Que coisa, cara, que coisa. Mas dele falaremos mais pra frente, né? Porque temos bastante assunto ainda para os próximos dias, já que já tem gente achando que o Bottas pode até perder o lugar na Mercedes antes de terminar o campeonato. Eu não acredito. Acho que a Mercedes não vai fazer isso.
Acho que é uma mexida meio maluca num ano em que é preciso um pouco de calma e serenidade para tentar ganhar o campeonato, que tá difícil. Tá difícil, dá para ganhar, claro. Tem um piloto como Hamilton, tem um carro como é o carro da Mercedes. Não se esqueçam que ganhou 3 das 4 primeiras etapas do campeonato, né? O carro não ficou ruim, de repente, do nada, né? E outra coisa, se não fosse o erro que o Hamilton cometeu, na pior das hipóteses para ele chegaria em segundo nessa corrida e estaria liderando o campeonato de novo, né? Então, calma, devagar com o andor, né? Com a história de crise na Mercedes, mas é sempre uma boa dúvida, uma boa história, né? A gente acompanhar como é que a Mercedes vai reagir a esses últimos 2 resultados que de fato foram muito ruins. É isso aí, gente. Valeu, um abraço, até o próximo. Semana que vem estamos de volta com mais um GP às 10. Valeu!